Eu sou Álvaro Madeiro Leite, eu sou professor aqui de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou formado na Universidade Federal de Alagoas, na turma de 1977 a 1982. Queria já dizer inicialmente que estou muito esperançoso e animado, porque daqui a 2 anos tem um evento simbólico na minha vida que está assumindo também uma dimensão de natureza política, que eu raspei a cabeça em 1977, e daqui a 2 anos faz 40 anos, e eu estou alimentando dentro de mim uma sensação de que eu devo internamente raspar a cabeça de novo. Essa raspagem da cabeça, ela tem a ver com uma dimensão interior, né, para celebrar os meus 40 anos, quando eu começo a palmilhar o caminho da medicina, mas ela também tem uma dimensão política de afirmar e reafirmar a ideia de que a medicina vale uma vida. Ou seja, 40 anos depois, eu poderia dizer de uma maneira muito tranquila em que em nenhum momento eu pensei em desistir da medicina, ou eu tive mesmo qualquer mal-estar diante do que a medicina se apresentava para mim. Provavelmente isso está ligado a uma concepção geral de mundo, né, que admite um diálogo muito profundo entre o que eu fui construindo no meu mundo interno e dialogando com o mundo externo. E uma aceitação de que o mundo externo é sempre complexo, que o mundo externo nunca me dá aquilo que eu desejo, que o mundo externo tem algo de incontornável. E eu, desde cedo, aprendi a enfrentar esse incontornável, enfrentar essas adversidades, sem isso produzir, digamos, uma alteração no meu estado mental, uma alteração no meu estado psíquico, uma alteração na minha força de viver. Então, se eu comecei a medicina em 1977, tive a oportunidade de ter uma turma maravilhosa numa universidade pequena, como a Universidade Federal de Alagoas, mas uma turma que se encontra todo ano, né, e que nos anos chaves, como foi agora os 30 anos, né, foi um encontro maravilhoso. Parece que nós continuamos com aquela mesma ingenuidade de quando tínhamos 17, 18, 20 anos. E também tive a oportunidade de ter um conjunto de professores que me apresentaram a medicina e alguns que me apresentaram o mundo. Professores que me ajudaram a me apaixonar pelo lado, digamos, mais técnico-científico da medicina, e professores que me alertaram para a dimensão humanística do trabalho médico, como provavelmente qualquer trabalho, né, que envolva relacionamento com o outro, né? Eu queria especificamente citar o professor Gilberto Macedo, que foi um professor meu de psiquiatria, que era um professor que tinha uma disponibilidade intensa para conversar com os alunos, para conversar sobre o mundo dos alunos, para conversar sobre o mundo que estava à volta. E provavelmente por influência dele, por um outro professor de pediatria, professor Zé Lima, um professor José Gonçalves Sobrinho, um grande amigo também, professor de pediatria, que havia feito doutorado na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. E eu tive a oportunidade de conviver com ele durante a minha graduação, me apresentou demandas humanísticas e científicas de grande monta. Tive outros professores também, como até mesmo um professor, digamos assim, informal, né? Um colega 3 ou 4 anos mais velho que eu, João Batista Neto, que durante a graduação me mostrou uma inquietude diante do conhecimento, né? Um desejo de aprender sobre a medicina, um desejo de aprender sobre as pessoas e sobre o mundo que me encantou. Aquele teve profunda ressonância dentro de mim. E também tive a sorte de 1977, 78, o Brasil está passando por uma transformação, era a época da luta pela anistia, era a época da reconstrução da UNE, e época de contato com o movimento estudantil e com professores e com colegas do movimento estudantil que me apresentaram ideias, né? Me apresentaram ideias universitárias, ideias de sociedade que eu nunca tinha tido, como por exemplo a ideia de que vários professores nossos do Brasil, né, tinham sido aposentados compulsoriamente, né, pelo regime militar. E eu tive a oportunidade de lidar com esses colegas e
começaram a estudar a obra, saber por quê, o que esses professores tinham de tão nefasto que tiveram que sair do país. E tive uma oportunidade muito rica de lidar então, inclusive de assistir palestras nesse período com eles em Fortaleza, em Maceió, com o professor Paulo Freire, Darcy Ribeiro, depois vim conhecer a obra de Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, e depois outros novos professores, né, que vieram, que estavam exilados e voltaram para o Brasil. Isso me deu uma ideia também muito grande do que é uma universidade, do que é o projeto educacional. Eu, quando terminei em Maceió, ainda hoje não sei bem, eu resolvi me mudar. E eu me mudei para o Ceará, vim fazer residência no Ceará, tive a oportunidade de morar 2 anos no hospital. Minha mãe era professora e dentro desse hospital eu vou descobrindo um certo interesse para ser um médico pediatra e um certo interesse também para ensinar as novas gerações de pediatras. Então esses 2 anos no hospital tive também uma felicidade de encontrar professores maravilhosos, né, os chamados médicos staffs, e morando no hospital, convivendo o dia inteiro com mães e com crianças doentes, isso foi alterando dentro de mim, ou foi moldando dentro de mim não diria certa disponibilidade, diria uma grande disponibilidade para com as crianças e as mães. Eu acho que desde cedo também um outro colega, Manuel Veras, pediatra, me ensinou que não existe pediatria sem compreensão no mundo materno, né? Que a pediatria, por excelência, lida com, no mínimo, uma díade, né? A mãe e a criança, e com os pais e com a família. Quer dizer, o pediatra é rigorosamente o médico da família. E eu tinha essa dimensão dentro de mim, não queria ser um especialista. Nesse sentido, a pediatria não é uma especialidade convencional, né? No sentido de que ela não se dedica a um órgão ou um conjunto de órgãos. Ela se dedica à pessoa humana numa fase mais crucial da sua vida, que é a fase de sua formação primeira, e a partir dessa formação tudo o resto vai acontecer. Então, durante os 2 anos de residência, tive a oportunidade de me interessar cada vez mais pela área de ensino. Comecei a trabalhar em 85, 86, 87 fui convidado por uma professora aqui da disciplina, professora Socorro Nobre, para ser plantonista da maternidade escola, e lá, já sob influência do professor Sullivan Mota, começo a lidar, né, com a área de ensino, de internos, de residentes, e no final da década, 89, 90, eu passo para professor. E aí eu começo, digamos, a trilhar um caminho mais ou menos formal. Começo a me interessar por algumas áreas dentro da pediatria, em particular o campo da área neonatal, que é esse campo que estuda os bebês no primeiro mês de vida, né? E cada vez mais me interessando por bebês muito pequenos, depois vim estudar os bebês menores de 1,5 kg, e tive a oportunidade de despertar, né, para o campo científico. Fui a São Paulo em 1994 fazer o mestrado e o doutorado, voltei nos anos 2000, e aí já com uma formação científica bastante razoável, comecei a empreender uma série de pesquisas, me interessando também pelo campo da educação médica. Então, venho desenvolvendo na faculdade basicamente 2 trabalhos. O primeiro trabalho diz respeito a uma concepção de infância, a uma concepção de criança, uma concepção de pediatria, como eu comentei, que leva em consideração o mundo interno da mãe, né? O mundo mental das mães, das mulheres e das mães. Isso também tive a oportunidade de desenvolver essas ideias novamente junto com o professor Sullivan, quando há cerca de 9 anos ele assumiu a direção do IPRED, que é o Instituto de Prevenção à Desnutrição e Excepcionalidade, que logo mudou seu nome para Instituto da Primeira Infância. Então, dentro dessa primeira infância, a ideia de que os 5 primeiros anos são anos fundamentais para o desenvolvimento, né, da pessoa humana, eles são um verdadeiro alicerce, tudo que irá ocorrer no futuro depende desses 5 primeiros anos, que nós moldamos com uma equipe maravilhosa no IPRED, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Ceará, um trabalho de atuação, de mobilização, né, das forças internas que tem as mulheres, particularmente as mulheres populares. O IPRED basicamente hoje atende mulheres do Bolsa Família, né, do chamado CAD único, que tem até R$ 77 de renda per capita. São mulheres que têm uma carga de vida de muito sofrimento
E nós da pediatria, que nos dedicávamos à criança, logo descobrimos que sem cuidar daquela que cuida da criança, portanto da cuidadora, a gente não teria como alcançar a criança. E aí o IPRED tem todo um conjunto de intervenções de trabalho direcionados a buscar dentro dessa mulher o que ela já tem, que eventualmente está desorganizado, que eventualmente está bloqueado pelas condições de vida extremamente difíceis, né, que elas passam. Isso é um trabalho extremamente confortante, reconfortante, recompensador, assistir as mulheres a recuperarem, né, o amor pelos seus filhos, a própria ideia de que elas são capazes como mãe. Muitas mulheres do IPRED têm dificuldade de fazer a maternagem porque não tiveram uma experiência de ter tido uma boa mãe, sofrem violência dentro da casa, passam privações por extrema pobreza. E o conjunto das nossas intervenções possibilitam que essas mulheres desabrochem, que essas mulheres se reaproximem com seus filhos, uma coisa que a gente chama, com o nosso referencial teórico, de devolver a criança para uma zona de intimidade, né? Se o processo delas de dificuldades na vida, de hoje um conceito que a neurociência está trazendo, um conceito de estresse tóxico, né? Que é uma situação de vida tão difícil que bloqueia o pensamento, né? Que ao ativar os mecanismos de defesa, esses instrumentos de defesa, mecanismos de defesa se exaurem, eles se esgotam sem ela conseguir, mesmo com uma rede de suporte social, conseguir bloquear essa dificuldade. Então nós temos um conjunto de intervenções para apoiar essas mulheres a superarem essas condições adversas, particularmente esse estresse tóxico, e consequentemente se reconceituarem com a sua ideia de maternidade, a sua capacidade de cuidar de seus filhos, a sua capacidade de ajudá-los a se desenvolver, lembrando bem que, em princípio, uma mãe, um pai, uma família está apresentando o mundo para aquela criança. E a apresentação desse mundo, quanto mais desorganizada, quanto mais estressante, mais capacidade ela terá de alterar a estrutura do cérebro, seja no que se refere à própria configuração anatômica, a própria configuração da formação do neurônio, das sinapses neuronais, seja a sua dimensão mais emocional, aquela capacidade de se dirigir ao outro, de formar um núcleo empático, né? O núcleo que consegue perceber o que o outro ou uma situação está a lhe exigir. Um grupo que aprende algumas funções chamadas executivas superiores da mente, como, por exemplo, o controle inibitório. O controle inibitório é uma função entre aspas, bem especializada da mente, que faz com que a gente não seja vítima de distrações, né? Que seja capaz de fazer um planejamento, que seja capaz de adiar um prazer em nome de um projeto, que seja capaz, por exemplo, se eu tenho uma prova amanhã de manhã, eu não posso passar o dia em outras atividades que não estudando. Se eu tenho um vestibular para fazer, eu tenho que passar o ano. Então esse controle inibitório diz exatamente respeito a esse controle da impulsividade, né, em nome de projetos para executar determinadas tarefas. Depois, uma outra função executiva interessante nesse processo que a gente tem trabalhado lá é a chamada flexibilidade mental e cognitiva. É só o que nós temos na vida, são situações novas, algumas vezes inesperadas, algumas decepções, algumas frustrações, algumas discrepâncias entre o que eu quero e o que eu desejo. Novamente, quando uma criança vai à creche, quando está diante de uma situação como receber uma injeção ou internamento, né, as famílias precisam ajudar que ela tenha flexibilidade, né, emocional e cognitiva, né, do ponto de vista mesmo do enfrentamento da aventura humana, né, da aventura da descoberta do mundo e conseguir superar. Então, isso são habilidades da mente, chamadas habilidades executivas, né, que está na base do nosso trabalho no IPRED, aqui na faculdade, do nosso ensino. E depois desse trabalho, ou junto com esse trabalho, digamos, mais direcionados à tarefa específica, né, de como eu e parte do nosso grupo compreendem a função de pediatra, de docente de pediatria, e nesses últimos anos nós ficamos também muito tocados com a chamada crise, uma das crises paradoxais da medicina. Que crise paradoxal que eu estou falando? É uma crise onde está contido
um componente de um grande aspecto paradoxal. Ou seja, no momento em que nós mais temos um desenvolvimento científico e tecnológico, vale lembrar aqui que praticamente o que nós temos de desenvolvimento científico e tecnológico na medicina é da Segunda ou mesmo da Primeira Guerra para cá. O primeiro antibiótico é da década de 30. O tratamento de tuberculose só começou a ser iniciado nos anos 40. A primeira grande cirurgia cardíaca no início dos anos 60. A tomografia no início dos anos 70. Então, praticamente o que nós temos de medicina foi do século passado para cá. Muito mais do que dos 19 séculos passados. E, no entanto, convivendo com esse triunfo, né, nós temos uma insatisfação generalizada, sejam dos pacientes, sejam dos médicos, do sistema de saúde. Nesse momento, todos os sistemas de saúde estão em crise porque há um descompasso entre o que a sociedade espera dos médicos e o que os médicos entendem, né, qual é o papel deles na sociedade. E, nesse momento, esse descompasso atinge mais ou menos, né, os diferentes países, os diferentes sistemas de saúde. É uma crise internacional sobre o paradigma médico, acentuando essa discrepância, esse aspecto paradoxal entre desenvolvimento técnico-científico e uma dimensão mais humanística da medicina, que satisfaça aos médicos e satisfaça a sociedade e as pessoas que são atendidas pelos médicos. Esse encontro está cada vez mais tumultuado, está cada vez mais desorganizado, dizemos assim. E as sociedades e nós médicos, a meu ver, estamos com dificuldade de encontrar saída. Uma das saídas como professor, né, que eu tenho trabalhado aqui, é trabalhar num campo de profissionalismo, um dos itens de profissionalismo chamado de humanidades médicas, né? Inclusive, há cerca de 4 anos, tive a oportunidade com outro colega, João Macedo Coelho Filho, que é um professor nosso da geriatria, de organizar um livro chamado Você Pode Me Ouvir, doutor? Né? Cartas para quem escolheu ser médico. É um conjunto de 24 cartas, escrito por vários colegas experientes de várias áreas do conhecimento, numa tentativa de dialogar com essa cena médica contemporânea, com os espaços da medicina, oferecendo elementos para esse hipotético leitor se situar diante desses aspectos paradoxais ou desses aspectos da crise contemporânea humana como um todo, mas que assume particularidades no campo da medicina, ou como querem alguns, no campo da biomedicina. Nesse sentido, também tenho já há vários anos uma disciplina optativa de humanidades médicas, onde a gente utiliza o conhecimento, os aportes oriundos do campo das artes, sejam as artes cinemáticas, sejam as artes visuais, sejam as artes gráficas, né? Então, utilizando o cinema, utilizando o teatro, utilizando a literatura, utilizando a pintura, a fotografia, né? Para aumentar ou para despertar a sensibilidade do médico, né? A gente costuma dizer que uma escola médica não pode, né, ser centrada unicamente na informação científica, né? A informação científica, ela praticamente não admite muito questionamento. Quando eu peço para os meus alunos discutirem a definição de leucemia, não tem muito o que discordar. Aquilo é uma informação que dá oriunda do conhecimento científico e admite pouca controvérsia. Quando você mostra um fragmento de filme, um fragmento da literatura, ou uma fotografia, ou uma pintura, seja de Van Gogh, seja como recentemente um colega médico chamado André François publicou um livro chamado Cuidar, com mais de 250 fotos de situações médicas, né? Você propicia uma reflexão que está ausente na informação científica, além de ser também uma reflexão que envolve a dimensão emocional, que faz com que o aluno tenha uma suspensão desse cotidiano mais técnico e científico e veja num personagem uma dimensão humanística que ele não está acostumado a ver. Da mesma maneira que quando terminam as nossas aulas, a gente pede para o aluno expor, né, o que foi mais significativo na aula. Então, vou dar um exemplo. Se a aula era sobre um recém-nascido no colo da mãe, né, o exame físico, a conversa com a mãe, etc., ao final, quando você pergunta para os alunos o que foi mais importante na aula de hoje, a aula, entre aspas, foi a mesma, o menino era o mesmo, a mãe era a mesma, o professor era o mesmo, mas a percepção do aluno lhe era singular. A isso se chama de dimensão experiencial do conhecimento, ou mesmo a dimensão estética, né? O aluno está colocando o seu olhar, eventualmente um olhar diante de uma cena,
o olhar diante da beleza, que é, por exemplo, o nascimento, que era uma mãe cuidar do bebê no primeiro dia, que é uma mãe demonstrar uma profunda satisfação com o seu novo papel, se é filho pela primeira vez. E os alunos conseguem captar que a medicina não é obrigatoriamente uma coisa rotinizada, técnico-científica, uma mesma resposta e os mesmos medicamentos e a mesma configuração para todos os pacientes, que há uma singularidade ali, que é uma singularidade que hoje é um movimento internacional denominado de medicina centrada no paciente, que admite que o paciente tem uma história, tem uma narrativa, que o paciente tem as suas preocupações, tem os seus temores, e que isso deve ser levado em consideração ao médico. Ao mesmo tempo que nós temos a nossa agenda, que é a agenda de descobrir o que o paciente tem a sua agenda da sua experiência e da maneira como ele quer relatar a sua experiência de estar doente para nós. É o encontro dessas duas estruturas de referência que possibilita que a gente alcance a pessoa na sua individualidade, né? Acolha, mantenha com ela um padrão de relacionamento que ao final a satisfaça e também satisfaça o médico. Meramente uma rotina, ser tratado como mais um, ou ter atendido ontem 20 pessoas, amanhã mais 20, se a gente fizer essa conta, vai ver que o médico que atende 20 pessoas por dia atende 100 por semana, atende 400 por mês, atende quase 5 mil por ano. Em 30, 40 anos de profissão, entre 150 a 200 mil pessoas vão passar por mim. Óbvio que para mim são 200 mil pessoas, para as pessoas elas têm uma singularidade de terem sido atendidas por aquele médico, né? Então, como é que a gente compatibiliza nesse encontro, nesse relacionamento, que pode durar 5 minutos, pode durar 50. Novamente, na minha profissão, eu tenho a sorte de ver bebês ainda na barriga da mãe e acompanhar durante 10, 15, 20 anos. Então, quais são, qual é a natureza do relacionamento, do encontro entre o médico e o paciente? Foi nesse sentido também que há uns 7, 8 anos, eu junto com mais 4 colegas, professor Almir Castro Neves, professor Medeiros, professora Valéria e mais recentemente, uma médica assistente psiquiatra, Ionésia Amaral, organizamos uma disciplina chamada Habilidades de Comunicação com Médicos e Pacientes, onde nessa disciplina a gente apresenta um modelo internacional chamado modelo de Calgary-Cambridge, que organiza para os estudantes as 3 funções de uma consulta médica, onde a primeira é estabelecer um relacionamento, a segunda é coletar informações e a terceira é fazer um plano de manejo mutuamente acordado. Essas 3 funções, ela tem uma estrutura de como ela deve ser feita em 4 etapas, que inclui desde a etapa de abertura, de início da consulta. E como é que se inicia uma consulta? Como é que se encontra uma pessoa pela primeira vez? Vale a pena se apresentar, chamá-la pelo nome, dizer o seu nome, ouvi-la, fazer perguntas mais abertas, fazer clarificações, sumarizar o que ela está lhe contando, ou seja, uma série de habilidades consideradas habilidades específicas de comunicação, verbal e não verbal, que aumenta a probabilidade de essa consulta ser eficaz, ou seja, o paciente ficar satisfeito que a demanda dele foi acolhida pelo médico e o médico ficar satisfeito porque ao acolher esse paciente foi capaz de dizer, de minorar o seu sofrimento, de alcançar o diagnóstico, de propor um tratamento, de dizer uma palavra que o acalme ou um gesto que o acalme. Essa última questão eu queria só salientar que nós nos baseamos em algumas experiências internacionais para apresentar para os alunos a ideia de que nossas palavras e nossos gestos podem fazer a diferença. E um médico deveria ser muito preciso como escritor nas palavras e nos gestos que eles eventualmente põem em movimento quando se encontram com os pacientes. Então a minha experiência docente, ela tem esse lastro provavelmente na minha mãe, que nos deixou há 1 ano e meio atrás, mas foi uma professora a vida inteira, e eu acho que eu tenho essa inspiração na maneira como ela contava, como ela cuidava, como ela ensinava os alunos muito pobres, de uma cidade também pobre do interior das Alagoas. E isso foi crescendo durante a graduação, amadureceu preliminarmente durante a residência, e nesses 25, 30 anos que eu estou aqui na faculdade, esses diversos campos que eu segui,
E nesses últimos tempos eu tenho me dedicado, então, à questão da primeira infância e à questão do campo das humanidades médicas. Isso, de alguma maneira, conforma, né, a minha presença no mundo, né, no mundo concreto aqui da Faculdade de Medicina, nesses últimos 10 a 15 anos. Eu acho que era isso.